Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, mais um episódio do Casão Pode Tudo. E hoje eu estou com uma pessoa bastante especial mesmo. Uma mulher forte, uma mulher de personalidade, de opinião, uma mulher diretora, atriz, premiada, e que eu fui ver há pouco tempo no teatro e fiquei impressionado. Eu estou com a Beth Coelho, agradeço a sua presença, topar trocar uma ideia comigo. Estou muito feliz com você aqui. Poxa, casão, vamos começar assim, casão. Eu fiquei assim em casa. Meu Deus, eu vou falar com casão. Para mim é muito especial. E casão é um apelido e me torna muito próxima de você, íntima, como se eu já te conhecesse há muito tempo. E desde que você foi na peça, na Lívia, que foi, sei lá, tem 2 dias que você foi, parece que eu já te conhecia há muito tempo. E aí eu fui pensar um pouco em você nesse nosso papo, nessa conversa, e eu comecei a ver, nossa, que coisa incrível, que me achando muito, muito querida por ser convidada por você, porque você é uma pessoa absolutamente querida, né? E o trabalho que você faz, o esporte é cultura, claro, porque você Sim, tá cultivando, você plantou muita coisa boa, mas além você plantou coisas, né? Você plantou comportamento e veio conosco os artistas que sofreram muito, né? Nesse último período nosso, nessa sim. transição para retomar a democracia. Então, estar aqui e falar casão, sair isso da minha boca assim para você, é de um privilégio. Morram de inveja, mas a inveja é boa. Então, você me deu assim diversos caminhos para começar a conversar com você, né? Eu vou começar pela peça, tá? Que para Tá. mim foi bastante impactante. Ana Lívia. Eu tive o meu entendimento e pelo que eu vi da peça, ela oferece isso para as pessoas que vão assistir, né? Você encontra, eu creio que a maioria das pessoas que foram ao teatro se identifica em algum momento com alguém, com a conversa, com a consciência ou com os barulhos da cabeça da gente. Aham. E eu vi, o que me impressionou é a intensidade física, psicológica da peça, né? É uma peça forte. Como foi para você, como é para você fazer essa personagem junto com a Georgette, que também é espetacular, né? Explica para mim o seu entendimento da peça. O que é Ana Lívia? Nossa, se for tanta coisa aí, olha, isso daí vai dar muito assunto. Vamos lá. Primeiro, que Ana Lívia é um texto do Caetano Galindo, que é Sim, um sujeito que eu admiro muito. Ele é uma dessas pessoas assim que extremamente são fundamentais, né, na cultura, na literatura. Ele é um tradutor. Eu tinha feito anteriormente um trecho do Ulisses, do James Joyce, que é a peça Molly Bloom, que é sim, exatamente um monólogo de uma mulher. As pessoas ouviam o pensamento dessa mulher na cama, uma mulher casada, de 1900, e que é absolutamente moderna, revolucionário até hoje, infelizmente, né? Porque ela sim, fala livremente de sua sexualidade, dos seus relacionamentos, das suas fantasias, etc. Bom, e Caetano Galino traduziu essa obra intraduzível, tem outras traduções no Brasil de português, mas a dele, sei lá, eu me identifiquei muito e fui atrás dele para pedir permissão para usar a tradução dele. E nós, não só eu, mas a companhia BR-116, da qual faço parte, descobrimos que ele é um sujeito brilhante, um gênio, dessas pessoas que a gente tem que estar perto o tempo todo. E ele também escreve contos e tem um livro que será sim. publicado até pela Companhia das Letras. E eu li esse livro, ele me deu antes de ser publicado para eu ler. E então eu resolvi convidá-lo para fazer uma peça pela primeira vez. E essa peça eu acho que já nasceu clássico, porque é uma peça sobre duas mulheres, como tem outras peças, sabe? Bom, vou fazer abrir aqui um parênteses, Sim. já volto já, para te dizer o seguinte. É maravilhoso que você esteja aqui conversando com uma atriz de teatro. É maravilhoso que você esteja focando numa pessoa ligada às artes e principalmente ao teatro. É muito importante, te digo aqui, muito obrigada pelo texto que você escreveu, porque você não escreveu como um crítico especializado, mas você foi lá, viu uma peça, escreveu na sua coluna do UOL.
um texto muito bonito, porque o teatro ele tem que ter sua interpretação própria, como você teve. E você enxergou com o seu coração, e você se referenciou, né, você colocou sua vida ali enxergando aquilo. E esse é o encontro do teatro, Sim. esse é a grandeza do teatro, porque ele é ao vivo, aquilo é único, nunca mais aquilo vai ser igual para outra pessoa naquele momento. Com você é sempre diferente, todos os dias é diferente, as relações são diferentes, Sim. as atrizes são diferentes, porque é ao vivo. Então, é um lugar onde se pode errar, onde se pode falar das sombras, onde se pode falar dos nossos barulhos, Sim. onde se pode falar da morte, da vida. É o lugar onde se deve falar. É o lugar onde se deve falar sem rodeios, sem disfarces, sobre as nossas sombras, a nossa fragilidade, daquilo, do material que nós somos feitos. Você é uma dessas pessoas, e eu tenho certeza que ela te tocou, porque a peça fala dessas dores, a peça fala de duas mulheres que, na verdade, são uma, elas se juntam, e uma se opõe à outra, uma para rir, outra para chorar, uma para falar da sua grande tragédia, e a outra diz, que tragédia é essa? Vamos viver. Essa peça também, ela fala do renascimento, né, da capacidade que o teatro tem de regenerar, de refazer, de todos que fazemos teatro, que morremos, às vezes, em vários papéis, mas que a gente renasce no dia seguinte. E é assim na vida. A gente morre muitas vezes, a gente morre com nossas experiências e renasce. E o teatro trata disso. E você escreveu isso lindamente, porque você viveu isso, né? Sim. E você... Eu me identifiquei exatamente no comportamento e da procura de uma solução, de uma paz de espírito, né? Para você se encontrar e viver na melhor possível de uma paz. Que é o barulho que eu te falei, né, que eu mostrei no texto. Mas pode continuar. Não, mas fala aí desse barulho. Não, então, o barulho, quando vocês falam no barulho, logo de cara na peça, já me veio na cabeça assim, pô, barulhos, eu tenho vários barulhos, eu tive vários barulhos. Eu sou um dependente químico que fui pro fundo do poço, fiquei internado 1 ano e cheguei numa clínica, talvez com mais barulhos do que qualquer outra coisa. E os barulhos você vai se envolvendo com eles, você vai ter uns muito simples de você resolver e tem uns que, cara, que fica pesado, né? E eu identifiquei né, que eu coloquei ali, que pra mim foi o maior barulho que eu tive na minha vida, que é ser persecutório em algum momento da minha vida. Foi o que eu descrevi lá. E eu me identifiquei com isso, primeiramente, com o barulho, porque o barulho pra mim, as pessoas às vezes falam no barulho da cabeça como uma coisa mais... assim, sem muita importância. E o barulho pode acabar com a sua vida. O barulho pode destruir você emocionalmente. Foi dessa maneira que eu me encontrei. Que coisa mais linda, saber que o teatro, né, levanta essa questão. Essa questão precisa ser levantada. Você levantou de outras maneiras, claro, Mas nos deixa eu te falar uma livros. coisa. O teatro é mais importante até, para mim, do que você imagina. Porque eu tive que fazer um trabalho durante o meu tratamento que foi de ressocialização. Eu fui né, usava drogas constantemente, então eu não fazia nada, só usava drogas. Quando eu consegui quando eu saí da clínica, tive alta, eu não sabia fazer absolutamente nada. O prazer que eu tinha na vida era o prazer que a droga me oferecia. E eu tive que fazer um tratamento que foi organizado pela minha psicóloga, meu psiquiatra, que era de preencher o vazio que a droga deixou. E foi exatamente o cinema e o teatro que entraram no lugar da droga. Eu fui encontrar incrível, um prazer né? na Nossa, cultura. coisa mais bonita mas isso. não foi fácil, cara. Claro que não. Sabe por quê? Desculpa te interromper. Não, fala. Porque quando você fala, eu fui ao teatro. Bom, você foi ao teatro, por exemplo, em Ana Lívia, não é exatamente um teatro de entretenimento, de passatempo, só para maquiar o vazio. Exatamente. É muitas vezes para você visitar esse vazio, entender e transformar esse vazio em alguma coisa, né? Nós somos figuras incompletas, né? Claro. E Frágeis. lidar com a incompletude é um negócio muito, muito complicado. Essa peça trata disso também. E olhar a fragilidade e assumi-la é muito complicado. O ser humano não gosta de mostrar a fragilidade. Não. Ele gosta de esconder a fragilidade. E quanto mais você esconde, mais frágil você vai ficando. Exatamente. Isso aí eu aprendi durante esse período todo de tratamento. Exatamente. E de uma maneira muito interessante. Eu gostei dessa Mas terapia aí. Então, aí. mas não foi em relação a preencher
por entretenimento. Não. Não, Tinha que ser para uma dar coisa risada, para importante. passar o tempo. O tempo é muito Exatamente. valioso. Tinha que ser Pra gente importante e matar dar o prazer. tempo. Eu tinha que encontrar prazer na coisa, porque senão eu ia, minha mente ia voltar para aquele prazer E um conhecido prazer, dela. desculpa, inteligente, né? Um prazer Sim, que faz pensar, um sim, prazer que te claro. torna alguma coisa. Não um prazer de um Eu chocolate virei uma gostoso. presença constante em teatro e sala de cinema. Desde eu tive alta em 2009, 2008, eu fiquei de 2007 a 2008, 2009 em diante, eu comecei esse processo de ir em busca de alguma coisa que fala, caramba, que legal, gostei, tenho prazer, vejo a peça que nem eu vi a sua, e falo assim, que legal, sabe? Você precisa falar, você precisa ver alguma coisa e falar que legal. Senão você não, De alguma maneira sente. tem a identidade. A gente precisa ter identidades comuns para dizer, não posso ser só louca, eu não posso ser só doente, eu não posso ser só errada, eu não posso ter esses pensamentos que parece que só eu tenho. Não é possível que só eu sou assim, não é só eu que sou complexada, não é possível que só eu que me acho burra, me acho solitária. E eu acho que a gente tem que encontrar nichos, lugares onde você possa ter trocar com o outro, né? Trocar com o outro e conseguir emergir, né, desses buracos que nós temos, assim, que pode ser através de terapias, depende dos graus, Claro. né? Aí cada um tem um tipo de tratamento, mas o teatro não necessariamente é apenas, veja bem, você estava fazendo um tratamento acompanhado, isso foi, vamos dizer, entrou no paralelo desse tratamento, para não ficar achando que o teatro... Mas o teatro cura. Isso é que eu quero chegar. Zé Celso Martinez Correia dizia, teatro cura. E eu não entendia isso. Eu fui trabalhar com ele, eu fiz uma peça linda, maravilhosa, chamada Cacilda. E o teatro do Zé, não sei se você conhece o Teatro Oficina. Ele Sim, é um teatro, conheço um pouco, não muito, mas conheço. Ele é um teatro aberto, ele é um teatro que está muito ligado ao Zé Celso. Sim. Ou seja, a concepção dele de vida e de teatro, que não tem diferença. A vida e teatro é a mesma coisa. Ou seja, nós não somos, para ele, nós não éramos profissionais divididos. Nós levávamos nossa vida para o teatro. E é assim. Não é possível um profissional... É possível profissionais de teatro que vão lá, fazem um negócio, não sei o quê, alguém paga, não sei o quê, vira um funcionário. Mas o verdadeiro artista é aquele que se imbui de sua própria arte e coloca na mesa, na cama, na roda, né? Aquilo... Isso de que nós somos feitos. E o Zé Celso fazia questão disso. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente vai, às vezes, para uns buracos, né, o processo de ator, de atriz, de você encontrar ali, ou sei lá, vamos dizer, personagem, entre aspas, pode ser caótico, pode ser sofrido. Mas não é possível você chegar em algum lugar com alguma plenitude sem sofrimento, sem dor. E é como encarar essa dor e esse sofrimento. A peça também fala disso. Exatamente. Fala de encarar a morte. Você sabe, vamos voltar nos barulhos. Tá. Eu estou falando demais. Não, pode ficar à vontade. Pode falar à vontade, Beth. Vocês falam. Você nunca fala demais. Eu tô ficando contagiado com o modo que você fala sobre o teatro. Você fala com muito amor, você fala com muita paixão. Você ama aquilo que você faz, você ama o teatro. E como eu amo também, eu amo a vida. E tudo está incluído dentro da minha vida, entendeu? É isso. Eu amo a vida. Eu amo a vida. Eu amo a vida e o teatro, para mim, não tem essa separação, não é a minha profissão. Assim, é a minha escolha de vida. Bom, voltando aos barulhos, todos nós temos barulhos em diferentes graus, barulhos assim assados, barulhos mais cotidianos, barulhos que a gente consegue conviver com eles, que às vezes pode ser um zoom no ouvido, um tinido, né, um negócio assim. Outra coisa são pensamentos, ou uma ansiedade que causa barulho, aqueles pensamentos repetitivos, etc, etc. E eu já vivi com muitos barulhos também na minha cabeça. Meus barulhos, eles viravam medo, se tornavam medo, sabe? Sobretudo à noite. Agora, olha que engraçado. Ontem eu estava lendo o seu livro, que é lindo, A Travessia, né? Travessia, porque vem de Guimarães Rosa. Sim. E é travessia mesmo, mas eu estou bem no início. E eu estava lendo à noite. Eu gosto de ler antes de dormir. E eu estava bem na parte dos demônios. Dos demônios, já na segunda vez, num processo que você já estava mais reabilitado, vamos dizer assim. Porque o travessia é exatamente a ressocialização. É aquela travessia do fundo do poço
para voltar a viver, tentar viver uma vida normal dentro de uma sociedade. E eu estava lendo, este momento é tão bem descrito que eu comecei a ficar apavorada com aquela mulher. Eu falei, será que ele vai olhar para mim e achar que sou aquela mulher com preto, com branco? A da geladeira? Essa mulher que aparecer para você, esses fantasmas. Eu fiquei apavorada. Eu chamei o Gabriel. Gabriel, vem aqui que eu não vou conseguir dormir com essa gente, não. Porque qualquer coisa pode, se você não é bem resolvido, pode, de alguma maneira, entrar, abrir ali alguma fresta que pode ser infantil, que pode ser... E eu tinha muitos medos, e, sobretudo, medo da morte. Eu tinha muito medo de morrer. Não chegava a ser paralisante, e daí eu nunca procurei um tratamento mais... vamos dizer, mais médico mesmo, mas é uma coisa que eu sempre tive que prestar atenção e sempre fui atenta a isso. E de alguma maneira, a gente consegue transcender isso quando você... Isso tudo vira matéria para a nossa arte. Sim. Então, isso... sei lá, isso vira um negócio engraçado, isso a gente consegue distanciar e ver de uma maneira distante, a gente se enxergar, isso nos ajuda muito. Mas, voltando ao barulho, eu tinha muitos medos, eu tinha muito medo da morte, e eu sempre pedi a Deus que não me deixasse me relacionar com a morte, eu não conseguia passar na frente de hospital, então, não sei, até que eu tive um câncer de mama, e tive que me relacionar com muita proximidade, né, de assuntos que eu nunca quis me relacionar. Então, tem que passar por essa travessia. Você tem que ir no inferno para você conseguir alguma coisa. Veja bem, não é um inferno destrambelhado. E não necessariamente. E não necessariamente. No caso, às vezes, quando você cai no inferno, que eu caí no inferno, pronto, eu caí no inferno. O inferno me deu força para eu acreditar muito mais naquilo que está lá na frente. Porque às vezes, quando você não passa por essas coisas, ou por uma dificuldade, ou por um barulho importante, a sua vida fica assim, não assim assado. Quando é assim assado, é de um jeito e de outro. Quando é assim, fica tudo do mesmo jeito. E eu sou uma pessoa intensa, você é uma pessoa intensa, e o assim, eu não gosto. Não dá. Não dá. Não dá, porque é muito remediado, né? Não dá para ficar flatzinho. Sim. Não dá, a gente tem que ter a vida Como você lida com essa intensidade sua, do teatro, disso que você está falando? Puxa vida, isso eu acho que a idade me deu alguma maturidade, minha própria experiência, e tudo que eu vivi na minha vida me deu algum repertório para poder lidar com isso. Mas eu sofri muito na adolescência, né? No processo de crescimento, de amadurecimento com os meus relacionamentos. Eu era muito intensa, chato, sabe? Coisa chata, tudo é muito. Tudo tem que ser 8, 80, sabe? Eu sou assim, exatamente da mesma maneira. Passei a vida toda sendo isso. Só que hoje, a intensidade ela não sai da gente. Está dentro da nossa personalidade, dentro da nossa espiritualidade. Mas você consegue administrar. Então, mas a intensidade, ela não precisa ser desse tamanho. Você pode ser intenso assim, a gente tem que chegar ao ponto de conseguir controlar a nossa intensidade, porque deixar de ser intenso, você e tantas outras pessoas, nós não vamos deixar. Nós temos que conseguir controlar essa intensidade. Eu acho que, assim, insensíveis nós não seremos. Não. Então, essa sensibilidade, ela é sempre aflorada, ela é aflorada, aberta. Então, a intensidade a gente pode administrar, Sim. menos ou mais e tudo, não sei o quê, né? Eu acho que a maturidade também vai ensinando a gente, as pauladas, as pancadas, as quedas e tudo. Porque não dá para ficar repetindo as quedas da mesma maneira. Sendo intensa, e na hora que você percebe, porra, eu sou intenso mesmo, você fica meio assim, tô com medo dessa parada aqui, que eu vou ser intenso, vou dar uma cabeçada, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, de uma maneira ou de outra. Mas eu te vejo intensa num momento muito bom, como pessoa, como mulher, como atriz, né? Como artista no geral. Eu te vejo dessa maneira nesse momento, porque eu vi isso no teatro, eu vi isso depois conversando com você, com todo mundo que estava lá. É isso. Eu tento, sei lá, eu não sei te dizer exatamente, mas
cavar alguma... O nosso mundo é muito fake, tá tudo muito fake, Sim. tudo muito falso, tudo muito... eu acho que a arte nos devolve, através de uma artificialidade até, uma beleza, uma coisa verdadeira, uma coisa... É difícil falar entre verdade e mentira, né? É muito difícil falar isso. Mas tem o poema lá do Fernando Pessoa, do coração, o poeta é um fingidor, finge tão... Eu não vou lembrar isso. Cadê esse poema? Arruma. Que fala assim, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que, enfim, que fala que a dor que ele finge é tão bem fingida que se torna verdadeira. E também o contrário, né? E o ator, se você pegar aquele poema e colocar o ator é um fingidor ou atriz, vai dar na mesma, porque é exatamente isso. E a gente está falando disso. Eu acho, viu, Casão, que a gente é muito privilegiado. Eu somos muito privilegiados e dividir isso com as pessoas é uma função nossa agora, nesse momento. Ou seja, ajudá-las a pensar, a questionar, levantar questões, levantar perguntas, né? E você, então, Abrir a como fragilidade, farol... falar os pensamentos, Exato. eu acho que é uma obrigação, porque a gente, além de ajudar nós mesmos, você coloca para fora isso, você mostra para as pessoas que todo mundo tem os mesmos problemas ou parecidos, os barulhos são enormes. Né? Não é só porque a gente o ser humano costuma achar que o problema dele é sempre maior que o do outro. O meu fundo do poço é sempre mais fundo, o meu problema é sempre maior, eu estou muito pior do que o outro. Na realidade, cada um tem o seu fundo do poço e ele é fundo pra cacete para cada um. Isso, Né? E quando a gente divide, a outra pessoa percebe, caramba, essa pessoa também tem esses problemas sérios, né? E eu acho que ajuda muito as pessoas a encararem isso, olhar no espelho e falar assim, eu sou frágil nisso, e é isso que eu tenho que fazer. Eu penso dessa maneira. Não, sim. É que eu estava olhando aqui para você. Fico lembrando da visão que eu tinha de você, né, através da televisão, não aqui agora. E sempre teve essa intensidade mesmo na sua fala, assim, era bonito, assim. Era sempre com, sabe? Às vezes eu escutava você, sei lá, em casa, e falei assim, mas ele está brigando com alguém? Não, você não estava brigando. Eu sou muito direto. Ele estava falando apenas, sei lá, de uma jogada e tal. Sabe quando a gente é uma pessoa direta, eu sou direto. E o ser humano não está acostumado com as pessoas diretas, principalmente hoje em dia. Tá muito acende e assopra. Então as pessoas são acostumadas a ouvir as outras pessoas acendendo e assoprando. Quando você fala direto, nossa, parece uma agressão, porque as pessoas não estão acostumadas que você seja direto ao ponto. E eu sempre fui direto ao ponto, pro bem e pro mal. Porque quem é intenso não acende nem assopra. Ele vai numa linha e pronto. E você sabe que, sei lá, eu não sei se eu sou exatamente, mas tem alguma semelhança, assim como você. Eu sou uma pessoa que também sou muito direta. Eu prefiro não rodear e falar aquilo que eu preciso falar. Não é que, assim, a gente tem que medir o que é sincero e do que é mal educado, né? Não adianta ser sincero com falta de educação, com grosseria. Claro. Mas, assim, quando você tem que resolver um problema dentro da sua seara, vamos dizer assim, eu prefiro isso, porque eu não carrego para o dia seguinte, não fica nada guardado em mim, Exatamente. não fica nenhum rancor, eu não fico de mal de ninguém, porque eu resolvo. Eu fico muito chateada em vários momentos com várias pessoas, não é isso. Mas eu resolvo, eu resolvo para não carregar isso. Agora, eu acho que eu já apanhei muito com isso, sabe? Porque, não sei, por ser mulher também e também por, de alguma maneira, conquistar uma liderança, como você falou, assim, para dirigir você tem que liderar. E liderança se conquista, né? E também tem que ter talento, né, para isso. E às vezes eu já apanhei muito, assim, pelo meu jeito... Eu também. Meu jeito direto de ser. Então, ó, Beth, você falou, nós falamos de pessoa direta, nós falamos da intensidade, nós falamos do teatro, nós falamos do barulho, nós falamos de democracia. E você falou de mulher. Então, tudo isso é um pacote bem cheio, né, pra gente conversar. Qual foi o papel do teatro, tanto na luta pela democracia na época da ditadura e na luta para defender a democracia desde 18 para cá? E qual é o papel da mulher atual
nesse pacote. Porque eu sempre gosto de falar nas minhas entrevistas assim, eu fui criado por 3 mulheres. Minha mãe e 2 irmãs. Meu pai trabalhava. Então eu cresci os anos 70 ouvindo os problemas que as mulheres reclamavam. Eu fui ouvindo coisas e conselhos que até chegou um determinado momento da minha adolescência que me dificultava, né? Porque minha mãe falava, Valtinho, numa mulher não se bate nem com uma flor. Valtinho, não se faz mal para nenhuma mulher. Quando eu comecei a namorar, eu falei, pô, minha mãe falou que não é para fazer mal para mulher. O que eu posso fazer? Nada. Eu não me arriscava. Eu sempre fui muito tímido no início de relacionamento por esse crescimento. E eu agradeço ter esse crescimento, ter essa educação, porque eu consigo entender bem o que se passa nesse cenário. Por isso eu te pergunto isso. A mulher, qual é o papel da mulher dentro desse cenário atual, que o mundo, a sociedade brasileira é hipermachista, é preconceituosa, homofóbica, racista, né? Aflorou tudo isso que sempre teve, mas parece que os zumbis saíram das tumbas. E como que a mulher, hoje em dia, consegue lidar com isso, no seu caso, o papel do teatro dentro da luta e da defesa da democracia e a importância desse pacote todo para você? Nossa, você não quer pouco, não, né? Não. Não, eu vi que você vai, então vamos. Quando você fala da mulher, o papel da mulher, eu acho que hoje já está na hora de ser um papel do homem. Sim. Do entendimento em relação à mulher. E o que você falou é um negócio muito importante, porque... E você trouxe isso com você, carregou com você para outras mulheres a relação de você com a sua mãe, com as suas irmãs. Eu não entendo que homens que acham que a mãe é uma santa mãe, fica lá no altar, minha mãe, a santa Nossa Senhora, e que tratam a mulher como se fosse um demônio, um diabo. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender que um homem tem lá a mãe. Isso é uma falha de caráter. Sim. Isso é um negócio assim... a gente precisa falar sobre isso, né? Você não pode dizer que é religioso, usar Deus e você abusar de uma mulher, fazer coisas assim absurdas que hoje está sendo mais exposto, né? Tem esse lugar aí das redes sociais que tá vindo tudo, né? Tá ficando um pouco mais exposto, a gente tá tendo mais essa consciência, a gente está sabendo mais de casos, então a câmera tem ajudado. A gente se assusta mais. Claro. Por causa das redes sociais. Hoje assusta bastante. Sim. Porque isso tudo existia, sempre existiu, mas só que antes das redes sociais ficava... Né? Meio que exatamente. A gente não via exatamente. Acontecia. E a coragem de várias mulheres de se manifestarem, né? Assumindo, porque também a polícia tem que ajudar, né? Você não pode chegar, você sofrer um abuso qualquer, você ir na polícia e eles te mandarem embora, isso não é nada. Você sofreu um abuso, ir na polícia e a pessoa fala, ó a roupa exatamente. que você está usando. Onde você estava? Por que você bebeu? Tem que colocar o vozeirão no mundo. Isso está sendo muito importante, porque isso estimula a coisa mais tua amiga, que eu acho, todas as nessa mulheres. história é a transferência da responsabilidade, da culpa para a mulher. Isso é um horror. Isso é pesado demais. Falar, mas a mulher estava andando nua. Ela pode andar nua, ela pode rebolar na sua frente e você vai ter que segurar a sua onda. Exatamente. Isso é um direito do cidadão, da cidadã. É a liberdade de viver. Então isso tem que ser compreendido. Bem, num relacionamento afetivo, relacionamentos afetivos muitas vezes são complicados, muitas vezes têm dores, muitas vezes são passionais, muitas vezes são agressivos, muitas vezes são mais violentos. Isso é inerente ao ser humano, só que a gente precisa aprender como controlar isso, como você tem que aprender, não existe essa coisa mais passional. Ah, ela me traiu, ele traiu. Assim... Nós já aprendemos que nós precisamos lidar com esses temas passionais de uma outra maneira, né? Eles vão existir. A traição vai existir. Esses temas básicos de relacionamento, de ciúmes, infelizmente,
continuam existindo com esses nomes. O que a gente precisa é falar sobre eles para poder tratá-los de uma outra maneira, de uma maneira muito mais civilizada. Veja bem, toda vez que a gente tem um buraco na educação, e quanto mais o país é pobre, menos educado, mais a gente tem esses buracos civilizatórios, onde o homem desrespeita a mulher, onde agora um negócio absurdo, que para mim um dos maiores, para mim o meu maior movimento eu acho insuportável o racismo. Sim. Eu acho, para mim, a minha maior bandeira, porque junto o racismo, então, sendo uma mulher negra, por exemplo, ela sofre muito. O pacote dela é muito pesado para ela muito carregar. maior do que só o pacote da mulher e o fato de ser negra. Então, essas coisas que estão vindo à tona, que a gente está falando, que está se revelando mais, ele é muito importante. Existem exageros? Existem. Muita gente fala assim, mas não sei o quê, mas é porque... eu sei, às vezes é injusto até esse lado que está vindo à tona, o lado... Está me entendendo o que eu estou falando? Sim. As pessoas reclamam, mas também ele é preto, mais disso. Mas é importante, é importante essas pessoas que não tiveram espaço na história da civilização do homem ter espaço. Muitas vezes vai ser com erro, muitas vezes vai chegar, muitas vezes a mulher vai berrar, às vezes injustamente, mas é necessário, é importante esta fase vir à tona para a gente reaprender a lidar com essas questões que já deu, né? Nós estamos entrando em 2024, pelo amor de Deus. Né? Então, isso eu acho que o teatro sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Ele nunca deixou de estar. Em todos os sistemas políticos, em todos ele sempre fez oposição. Mas ficou bem arriscado nos 4 anos. Em qualquer ditadura, em qualquer sistema autoritário, a coisa mais importante, você sabe que na mitologia, gente, cortaram a língua do ator. Sim. Né? Em Medeia tem essa cena do Téspis, um ator que... assim, a grande vingança do rei foi cortar a língua dele, porque pensar é perigoso, falar é muito perigoso. E ator e atriz, o teatro levanta questões que muitas vezes os governantes não querem, porque faz pensar, né? Você dá voz, você vai dar voz populi ao povo, você faz pensar, você movimenta aí uma classe e precisa movimentar, né, Casão? A gente sabe que um dos maiores problemas do nosso país é a desigualdade social. A gente precisa diminuir essa diferença. Essa também, para mim, é uma outra... Desigualdade social, educação, oportunidades, espaços... E nós tivemos um problema seríssimo. Nós tivemos uma aproximação disso. Nós tivemos um problema seríssimo, você sabe, com o último governo, e que, assim, é muito importante todo esse movimento que fizemos, que fazemos e que pensamos, que é um movimento, assim, de você ter, para governar um país, um povo, pessoas que minimamente pensem na educação, na saúde, na segurança, claro, mas em diminuir essa desigualdade social, porque é tão burro achar que com a falta de educação que você aumenta claro que tem doenças, tem louco, não é isso, mas você aumenta essa zona de inconforto, de desumanidade. O que nós estamos vivendo em São Paulo, não sei, se as pessoas estão... eu não acho normal sair na rua, ficar vendo um monte de gente, criança morando na rua, em barraca. Eu acho isso... Eu não sei como pensar, eu evito pensar. Não só isso, como no meu caso, eu fico revoltado com o modo que o governo trata a Cracolândia. O modo que as pessoas tratam os dependentes químicos em estado de vivendo na rua. Né? Além de estarem na rua, eles têm uma doença. Né? São 2 problemas, um de saúde e um social muito forte. E que a solução que a maioria dos governos usam é pancadaria
tirar daqui e pôr para lá, depois de um tempo pancadaria, tirar de lá e pôr para cá, e responsabilizam eles quando eles começam a ter violência, furto, roubo de carro. É óbvio, eles estão lá desesperados, são viciados e ninguém trata. Chega um momento que aquilo ali explode. Né? Nem todo mundo que está na rua que é dependente de química é marginal e é bandido. Né? Para o Júlio Lancelotti falando um negócio muito sério. Você acha que alguém, sem consciência, quer ficar debaixo do sol, quem com fome, morando na rua porque quer, porque é vagabundo? Exatamente, é o ponto que eu bato sempre. Sabe, uma grande parte da sociedade tem esse preconceito e fala assim, pô, vai trabalhar, vagabundo. Pô, dá um dinheiro pra ele que ele sai. Se dá um dinheiro pra ele, ele vai comprar pedra, porque ele é viciado em pedra. Não é dinheiro que ele tá precisando, ele tá precisando de autoestima, de cuidados, de afeto, de carinho e um caminho para ele tentar ter oportunidade. Porque enquanto tá na rua, não tem escolha. Essa é a pior parte. Sabe? Você precisa conseguir fazer com que aquelas pessoas, que o governo consiga fazer com que as pessoas cheguem em um determinado momento, ela tenha escolha. Se ela escolher ficar na rua usando crack, é uma escolha dela. Você não pode interferir. Mas ela tem que ter escolha. Enquanto ela é dependente, ela não tem escolha. Enquanto ela está no vício, ela não tem escolha, entende? Entendo perfeitamente. Nossa, você falou de tudo agora. Nossa, por que a gente não tem político como você, por exemplo? É uma pergunta. Alguém que possa pensar exatamente assim como você. Eu acho que é mais fácil pensar não sendo político. Por que o político não pensa? Porque eu acho que o político, quando entra ali, mesmo resistindo, ele acaba uma caindo. Malha. Ele acaba caindo na estrutura. Dos conchavos, das alianças, corrupta, interferências, influências, dependências de uma da coisa. Partidos. Então aí não sai do lugar. Vai para um, vai para outro. É muito mais fácil, que você falou agora há pouco. Pô, a gente pensar é perigoso, falar é perigoso. E pensar e falar o que pensa. É isso que os políticos não conseguem fazer. Eu acho e fazer, né? Porque eles precisam fazer. Eles precisam fazer. Deveriam fazer isso, né? Mas eu acho que tem a dificuldade de... Muitos começam pensando e falando e depois começam a pensar e falar, é melhor não falar. Ou então eu vou falar uma coisa que eu não estou pensando, porque aí não vai pegar nada. Entendeu? Voltando a falar da democracia, você falou para mim, no particular, da camisa da democracia. Coisa mais linda, aquela camisa. Você é corintiana? Eu não sou nada. Então você é democracia corintiana. Eu sou democracia corintiana, óbvio. Eu sou socrática. Sensacional. Sou socrática, sou casão, né? Eu tenho... o movimento que vocês fizeram, eu lembro disso. Eu conheci o Magrão. Também e lembro desse movimento que vocês fizeram, esse negócio lindo e tal. E aí eu estava te contando, né, quando eu fui até o Pacaembu e naquela época de eleição, aquela camisa virou minha segunda pele. Eu coloquei ela escrita democracia. A camisa corintiana é linda, preta e branca é linda. Sim, e a primeira que é com a lista. Depois as camisas vão ficando chatas porque tem muito produto, tem aquelas coisas. As mais bonitas são as antigas, mas hoje é uma necessidade. Claro, porque precisa, etc. Então, eu vestiria uma camisa, por exemplo, no teatro, na minha companhia, escrito Bombril na frente. Sem dúvida, ou qualquer outra coisa, sei lá, mas posso esteticamente. Perguntar sobre uma personagem importante do teatro que tem muito envolvimento com a sua história, que é o Antunes Filho. Genial, genioso. Como foi trabalhar foi tão maravilhoso. Genioso, mas um gênio que me fez muito bem. Foi o Antunes que me trouxe de Minas, Belo Horizonte. Ele me viu numa peça aqui, aliás, uma peça sobre mulher, uma das mulheres mais importantes do país, que foi Pagu Patrícia Galvão, Sim. que fez parte do movimento modernista. Ela foi casada com Oswald de Andrade, e ela foi perseguida por falar em política, muito difícil esse negócio de política mesmo. Ela foi perseguida, né, pelos partidos, inclusive pelo Partido Comunista, num dado momento. Estou falando bem solto assim, né? Mas eu fiz a peça sobre ela, Pagu, isso foi... Tem 40 anos, não sei quanto tempo. Mas que interessante, porque agora a temática
engraçado, né? Como demora para que essas pessoas, que as pessoas importantes desse país sejam homenageadas, Sim. fiquem vivas. E eu vou chegar no Antunes. Então eu fiz essa peça baseada no livro do Augusto de Campos e do Haroldo, sobre a Patrícia Galvão. Era um grupo mineiro, um grupo muito interessante, muito metido, assim, porque era um grupo que trazia umas influências, assim, da Europa, de Pina Bausch, sabe? Era um grupo chamado Teatro Dança, mineiro, era dirigido pela Carmen Paternoster, uma mulher que tinha trabalhado lá na Alemanha, tinha trabalhado na Índia, e nós éramos jovens e nos achávamos o máximo, e éramos mesmo o máximo, porque a gente fazia aquela peça porque com conteúdo avassalador, uma coisa de Minas que comoveu São Paulo, ou pelo menos algumas pessoas de São Paulo. E Antunes Filho me viu nessa peça e me convidou então para ficar. E na época ele tinha no repertório Macunaíma, Romeu e Julieta e Nelson Dois Rodrigues. E era para viajar para a Europa. Eu tinha 18 anos, quando eu tenho 61. Então, daí eu vim para cá para ficar naquele teatro que você viu, que é no Sesc Consolação, Teatro Anchieta. O Antunes trabalhava no próprio palco, nas salas, nas salas de cima, que é o... Me ajuda? CPT. E nós ensaiávamos lá e muitas vezes no palco. A gente fez esse repertório, viajou para Europa, e ele foi muito importante porque ao mesmo e eu também para ele, porque ele vinha de um teatro, vamos dizer assim, deixa eu tentar não ser tão fechada assim na minha linguagem teatral. Ele vinha de um teatro mais interno, mais psicológico, tem essa escola assim, ele tinha influências de um cara muito legal, que quem gosta de teatro tem que ver, só em vídeo, obviamente, chamado Tadeus Cantor, que é um teatro meio do inconsciente, sobre a vida dele, sobre as mortes, os fantasmas, a infância. E eu vinha de um teatro mais físico, um teatro mais formal. E ele era um teatro mais por dentro, sabe? Vamos dizer assim, um mecanismo mais interno. E então ele me absorveu muito daquilo que eu vinha dessa dança, desse teatro formal, me colocou ali para dividir isso com o grupo Macunaíma, e ao mesmo tempo ele me inseriu nesse teatro de criação de personagem, um teatro mais verticalizado, mais profundo. E nós nos dávamos muito, muito bem. Ele me chamava de porra louca. Você tem ideia? Uma porra louca. Aí, porque eu não tinha essa... Como eu não era daqui, sei lá, eu fui convidada, eu não tinha muito... Nosso relacionamento era muito aberto, franco, eu não tinha receio dele. E, às vezes, ele tinha esse jeito agressivo mesmo, mas muita gente hoje... É importante falar, né? Eu não sei se o Antunes hoje talvez fosse diferente se ele estivesse vivendo hoje, né? A maneira que ele lidava com os atores, com as atrizes, que às vezes você está ali dentro do ensaio de uma cena e você está falando sobre a cena, sobre o personagem. Então você fala assim, vai, não, porra, não sei o quê. Você tem uns berros, sei lá, não sei se treinamento é assim. Sim. Vai, Sim, vai claro, pra cima. para motivar. Exatamente. Para acordar, chamar o foco do hoje, cara. talvez isso já seja um pouco, sei lá, eu acho que você tem... E ele tinha essa voz autoritária de estímulo, e para mim sempre foi estímulo, para mim sempre foi aprendizado. E não só isso, mas com ele eu aprendi a ler muito e tirar também da literatura alguma sabedoria e ampliar o meu repertório de conhecimento. Foi com ele. E, sobretudo, o conhecimento do espaço cênico. Então, eu vim para São Paulo e eu realmente me dedicava àquilo. Foi a primeira vez, por falar em travessia, que eu li Guimarães Rosa. Eu vindo de Minas, fui ler Guimarães Rosa com Antunes Filho, O Grande Sertão. Então, para mim esse período foi muito, 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 muito rico. Depois, enfim, eu fui trabalhar com um outro sujeito bem polêmico, chamado Gerald Thomas, também.
que também eu acho que hoje, se ele recomeçasse uma companhia, eu acho que ele talvez agisse também diferente. Estou falando de uma maneira assim, não estou criticando os dois, não. Porque dentro do contexto de uma história, de uma época, Sim. aquilo era muito mais compreendido, aquilo tinha algo orgânico ou habitual. Talvez hoje outras questões. Eu acho que o comportamento de todas as linhas, né, futebol, teatro, televisão, deve ser tudo diferente hoje em dia do que era antes, né? Porque o momento é outro, né? As pessoas se comportam de acordo com o momento que ela está vivendo. Um Então não contexto dá para social, condenar, não dá exato. para condenar o tipo de comportamento desse tipo antigo, um pouco mais agressivo, talvez, e achar que o de hoje é muito melhor. São tempos diferentes. Será que funcionaria um diretor de hoje mais dócil na 40 anos atrás, quando se Exato. exigia muito mais agressividade das pessoas? Né? Você chamar agressividade, para quem confunde, não é socar ninguém, Violência não é não é violência. violência. Agressividade é você colocar para fora o foco e aquilo que você vai fazer, né? E com E tudo. tônus. Por É, exemplo, imagina você quando jogava, você devia ir pra agressivo. cima. Sei Sim. lá, não sei. Eu sou agressivo em tudo que eu faço. Eu sou 100% em tudo que eu Nossa, faço. se eu jogasse futebol, você viesse pra cima, eu saía correndo. Abandonava o Deixa eu te gramado. falar de Você tá. direção. Qual é o seu estilo de diretora? Porque você também dirigiu shows musicais, né? Você Também, virou, você poucos, saiu. mas. Poucos, mas transitou do teatro para dirigir shows musicais. Como é que foi? Como é que é essa. A Beth, diretora de teatro, a Beth, diretora de show Então, musical. assim, aconteceu de eu virar diretora porque minha vida sempre foi dedicada ao teatro. Sim. E, então, naturalmente, eu me tornei diretora também. Mas eu gosto muito de atuar, porque me dá muito trabalho dirigir. Não, não Não sei, sei, mas eu acho que eu percebi você percebeu? que você gosta de atuar. Tipo assim, eu tava em dúvida, mas já que você falou, então eu acho que eu acertei. Não, porque a direção é um trabalho mais racional, é um trabalho mais intelectual, é um trabalho mais de Mas é concepção. entrega mesmo, porque eu vi você no teatro, Também, você em cima do palco é também. cem Só por que cento. eu imagino que seja a mesma coisa de um técnico de futebol, que o técnico faz, tem a teoria, vem aqui 3-2, sei lá como é que vocês fazem aquele negócio, 4-2, vem aqui, ataca, sei lá. Deve ter lá uma estratégia, né? E treina para isso e tal, não sei o quê. E o diretor faz isso. Não, vem aqui, não é esse caminho está errado, mas você precisa abrir o terreno, o território para o ator, para a atriz. Você precisa levar ele para algum lugar. Você não pode jogar esse cara num lugar desconhecido e abandonar. Você tem que ter elementos para você conduzir o ator. Então, muitas vezes é um trabalho mais cerebral. E quando estreia uma peça, o ator está lá com o seu corpo, com sua energia, jogando, trocando com a plateia, e você está lá. Ai, não, pô, então fica tudo aqui, fica no cérebro, depois você vai, não é bem. Então, eu gosto dessa troca com a plateia, eu gosto de atuar, mas eu adoro trabalhar com ator e atriz. É, é, é onde eu passei minha vida. Eu tive a sorte, Casão, de trabalhar com diretores excepcionais, assim, diretores fora do Brasil, com um polonês, com um americano que trabalhou um tempo em Londres, com um outro americano que é um dos maiores hoje diretores vivos, encenadores, que é o Bob Wilson. Aqui no Brasil, trabalhei com os grandes, trabalhei com Paulo Autran, Jô Soares, eu dirigi Jô Soares. Enfim, eu tenho muito orgulho disso, porque uma mineirinha de Belo Horizonte sai para trabalhar com esses monstros todos, né? E eu aprendi muito, eu sempre foquei no processo de atuar, no processo de atuação. Então, eu fui pegando aqui, acolá. Inclusive, tem uma peça que eu acabei fazendo, do Otávio Frias Filho, que foi meu grande amigo, e eu acho que um dos maiores pensadores que o Brasil já teve, intelectualmente falando, jornalista, grande Sim. jornalista. Ele gostava muito de teatro, ele era apaixonado por teatro. E ele tem um livro chamado Queda para o Alto, que são várias experiências que ele faz. Ele experimenta soltar de paraquedas, que ele chama de risco, né? Sim. Experiências de risco. Solta de paraquedas, entra num
como é que chama o negócio debaixo do mar? Submarino. Submarino. É, ele vai numa casa de swing, ele escreve sobre essas coisas, ele faz ensaios sobre essas experiências, ele fica atendente do CVV, eu não lembro, são 7. E uma delas, que eu sugeri a ele, foi ser ator, atuar. E, na época, o Zé Celso estava fazendo uma peça do Nelson Rodrigues que tinha um personagem, que é o Boca de Ouro, que tem um personagem, que é justamente um repórter. E o Zé amou. O Zé Celso falou assim, não, Otávio, vem aqui fazer. E ele escreve, então, sobre esse processo dele, esse encontro com o Zé Celso, com os atores, e o momento que ele está em cena. E ele descreve, ou seja, ele constrói, de alguma maneira, um método, e é um método brilhante, a lá Stanislavski, assim, sobre o processo do ator. Então, esse tipo de assunto sempre me interessou. E eu gosto das pessoas, eu gosto de trabalhar com o corpo delas, eu gosto do ator, eu gosto de dar aula, eu gosto de formar, mas sempre partindo da atuação. Que tem diretores que partem, né, de uma concepção estética, cênica. Eu parto sempre do ator, da atriz. E para os shows da Daniela Mercury, Zélia Duncan? Mas eu nem sei, se para ser Marina sincera... Lima? Marina não. Marina Engraçado, poderia. De todos que você está falando, é a pessoa que eu sou muito próxima, Mas assim, como poderia foi ter. essa sua experiência? Já que você está falando de várias Então, não experiências. sei, viu? Você curtiu? Não. Eu curti, mas eu não sei, eu acho que eu não sou apropriada para isso. Acho que tem gente melhor para fazer isso, sabe? A minha direção, ela é muito teatral para show. Sabe? E eu quis teatralizar demais. Por isso que eu fiquei curioso. Você falou muito agora do corpo, de mexer o corpo. Eu, óbvio, que eu adorei fazer, né? Eu adorei fazer, claro, trabalhar com Daniela Mercury. Pô, Zélia Duncan, um prazerzão, são cantoras, uma das maiores do Brasil. Não é isso. Mas eu acho que eu tentei teatralizar demais, sabe? E músico não gosta, músico é ir lá tocar e pronto, sabe? Não quer entrar num esquema cênico, sabe? Então... Aí eu fazia cena, criava cenas, luzes, sei lá, sabe? Coisas. Acho que assim. Show você tem que comunicar com a música e fazer as pessoas se emocionarem com aquilo. Tem que ser uma luz voltada para isso e não uma luz cênica. Enfim, eu acho que tem Mas gente muito melhor. Eu amei. Então, mas música é difícil, viu? Música é difícil. Você fala assim, a música olha para a esquerda, ele jamais vai olhar. Sim. Eu produzi alguns shows musicais. Eu produzi uma homenagem ao Doriano Barbosa no Teatro Municipal. Sim, eu sei. Maravilhoso isso. Foi maravilhoso. E eu, assim, eu gosto, tá? Eu gosto, porque a minha relação com os músicos, assim, naquele dia, principalmente, foi muito aberta, muito direto, sabe? Foi o amor pelo Adoniran, amor pela arte, então foi muito fácil de estar ali, organizando aquele negócio. Eu sou apaixonado por música. Eu também. Eu estudei música, eu estudei violino, eu cantei em coral, eu fiz ópera. Eu amo. Mas eu sei exatamente o que é um músico quando pega o seu baixo. Fica lá no seu baixo. Fala para ele dar 2 passos para cá. Não dá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um quadro aqui no Casão Pode Tudo que é Virando o Jogo. Então, Virando o Jogo, o que é? Você pode fazer 2, 3 perguntas, se você quiser, para mim, de curiosidade sua. Vou virar o jogo. Quem pergunta agora é você e eu vou te responder. Nossa, que legal. Pô, por que não falou isso antes de eu pensar? Não, tem que ser de surpresa, pô. Tem que vir aquilo que tá na cabeça. Eu quero... Então, a gente falou de vários temas aqui, mas, sei lá, eu fico curiosa, assim... Você, quando jogava como jogador, você era disciplinado? Você tinha uma disciplina? Porque, como era isso? Você dava seus... Treinamento, no treinamento, como é que era? Acordava cedo, assim, comia comida, como é que era? Então, você era obediente? Ou você ia pra cima e falava, eu tenho talento? E não, dessa forma não, mas assim, eu sou um cara que venho da mesma geração que você, tá? Eu sou de 63, você é de 62, então eu cresci muito ligado ao movimento do final dos anos 60 e aquela entrada dos anos 70. Né? Então eu sou muito ligado aos comportamentos, a liberdade, né? Eu tenho um instinto de liberdade muito alto e uma das coisas mais difíceis para mim na minha vida foi achar que para ter liberdade total eu tinha que fazer tudo, senão não era liberdade total. E realmente
eu fui fazendo tudo e acabei batendo cabeça, porque na realidade o que eu não admitia era uma limite externo. Então eu aprendi que o meu instinto de liberdade continua o mesmo, mas eu dou um limite nele, sabe? Eu falo assim, opa, aqui tá bom, essa liberdade, agora eu posso aumentar um pouquinho. E quando eu era adolescente eu não aceitava nada disso, eu queria fazer tudo, eu era porra louca como você, então eu não abri mão de ser jogador de futebol e curtir minha vida de adolescente. Eu não abri mão disso. Não abri mão. Eu conseguia viver as duas vidas, tá? Veja bem, eu sou porra louca, mas nunca usei drogas, hein? Hã? É porra louca só no comportamento, porra na coisa louca da nos pensamentos, só pra cara. Eu sou apaixonado por rock and roll. E eu também, eu sim. gostava de ir nos barzinhos de rock and roll à noite, cara. Claro. Pô, acabava o jogo quarta-noite. E aí você ia cansado, ia na dia quinta seguinte treinar, na quinta-noite eu saía. Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos quando eu explodi. Então eu tinha uma força física, tenho até hoje, uma força física muito grande, uma resistência e tal. Então eu consegui não abrir mão da minha adolescência. Eu não abri mão. Ok, bati várias vezes a cabeça na parede, fui batendo cabeça, mas, cara, eu consegui. Se isso se chama indisciplina, beleza, eu sou indisciplinado, mas eu não concordo com disciplina. Porque você estava lá no dia eu seguinte concordo cumprindo. que isso é viver. Uhum. Isso é viver. Eu ia abrir mão da minha adolescência sendo um cara intenso, sendo um cara que gosto de viver, que gosto de rock and roll, gosto de ser livre. Se eu abro mão disso, eu não ia ser o que eu sou hoje, eu não ia ser feliz. Eu tive que viver daquela maneira. Mas eu treinava muito, todos os dias, chegava no horário para treinar, me entregava 100% nos jogos. Isso porque eu amo isso. Eu amava jogar futebol. Futebol é o máximo para mim, né? Uma das coisas que eu sou privilegiado é isso. Trabalhar naquilo que eu gosto sendo esporte. Né? Então eu era disciplinado sim naquilo que eu tinha que ser, mas não abri mão da minha adolescência. Isso não tinha jeito. Por falar em disciplina, você que viveu em times profissionais e eu conheci de perto, porque eu fui próxima do Raí um período, e aí tem, né, os homens se juntam para fazer aquela, como é que fala isso? Né? Como concentração? Concentração, tem que ir para concentração, essa coisa é concentração. Concentração. Foi uma das coisas que a democracia corintiana brigou contra. Vem, calma. E aí é um lugar praticamente dessa energia masculina. E essa energia masculina, com essa disciplina ou com algumas repressões, ela acaba explodindo aqui e acolá. Bom, eu queria saber sobre a sexualidade neste lugar, porque é uma sexualidade que acho que às vezes é exacerbada em relação à mulher, desrespeitosa, pelo menos a gente sabe de muitas histórias. Isso que está acontecendo agora. Queria que você falasse um pouco sobre isso e queria falar sobre a homossexualidade, né, dentro também dessa história. Como é que é? No futebol, num lugar praticamente onde só a existência masculina. Vamos começar por essa parte. O futebol é um meio altamente machista. Altamente machista. E também altamente homofóbico. É óbvio que existe e sempre existiu jogadores gays. É óbvio, sempre existiu. Em todos os lugares. Hoje em dia, você encontra pelo mundo pouquíssimos que assume que é gay, continua jogando futebol, tem emprego e tudo mais. Aqui no Brasil, aquele jogador que falar que é gay, ele está morto no futebol, aqui no Brasil. Porque a estrutura da sociedade brasileira ela é altamente machista. E o futebol continua com essa estrutura, desse jeito. Então, na minha cabeça sempre funcionou da seguinte maneira. Nós sabíamos que tudo acontecia, ou que tinha pessoas gays, mas nós nunca vimos. Eu nunca vi, sabe? E em relação à sexualidade, isso aí vem muito do caráter da pessoa em relação ao jogador de futebol. Aquele jogador de futebol, que eu acho que é uma boa parte de hoje, não vou falar a maioria, que seria injusto, acha que por ganhar muito dinheiro, por ganhar em grandes times, é um Deus, e Deus ele pode tudo, e tudo que ele quiser... Pode comprar seu carro, inclusive mulheres. Inclusive abusar das mulheres, e elas têm que ficar caladas. Isso aí vem da estrutura do caráter da pessoa. O futebol te oferece isso, acentua e talvez dê confiança para esses caras que são cafajestes, porque você vira um ídolo, todo mundo te conhece, você está jogando na seleção brasileira, ou jogando na Europa, e tem muitas meninas realmente que vão querer tirar uma foto com você, mas o cara já olha com outra intenção. Ele já olha que se a mulher
Ô, posso tirar uma foto? Ô, Casão, tudo bem? Posso tirar uma foto com você? Aí a cabeça do cara fala, pô, quer tirar uma foto comigo, ela quer sair comigo. É isso, esse é o erro. É essa a estrutura do caráter e da personalidade da pessoa que é errada. Isso aí é uma educação, isso aí é uma coisa de domínio, de se sentir mais que os outros, de se sentir Deus. Porque eu joguei numa época, pô, eu e o Magrão eram muito amigos. Eu só saímos para todo lugar. Eu carregava ele para os barzinhos de rock and roll à noite, ele ia comigo, ficava ali tomando a cerveja dele e girando para lá e para cá. Nós, tanto eu como ele, nós temos uma característica muito peculiar que muitas vezes confundia as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu me apaixono. Eu não consigo viver sem me apaixonar. Eu estou apaixonado aqui, falando com você. Estou apaixonado por você, conversando com você. Eu estou apaixonado por todas as pessoas que estão aqui, senão eu não ia estar aqui dentro fazendo alguma coisa. Então eu me apaixono de todas as maneiras, inclusive por garotas. Quando eu era garoto, há 18 anos, fazendo sucesso no Corinthians, eu ia num barzinho de rock and roll, cara, eu olhava uma menina, a menina sorria, a gente era simpático, e eu ficava apaixonado. Mas a minha paixão, ela pode durar uma noite, 3 dias, 4 semanas, 10 anos. E eu sei que eu sou assim. E hoje, toda vez que eu me relaciono, eu falo isso logo de cara, ó, eu tenho esse problema, que é um problema, sabe, que é ligado à minha liberdade. É ligado à minha liberdade. É ligado a essa minha dificuldade de lidar com a liberdade. Porque, pra mim, eu me sinto preso por qualquer coisinha. Sabe aquele negócio? Você chega num lugar, é proibido fumar. Porra, eu não tenho nem a chance de posso ou não, já é proibido, entendeu? Essas coisas me confrontam. Então a relação que a gente tinha na época, eu, Magrão, com as pessoas, era muito desse jeito. Sem abuso. O time do Corinthians foi um time, talvez o time que eu mais vi um tipo de comportamento completamente diferente da estrutura do futebol, sabe? Não vi abuso, não via nada dessas coisas acontecerem que acontece hoje. Eu nunca joguei com um cara como o Daniel Alves. Eu nunca joguei com o Robinho. Então eu não tenho essa experiência de ter vivido com um cara desse tipo, porque eu acho que isso aí é o limite de você se sentir mais que qualquer pessoa. E a minha relação era desse jeito. Né, com as pessoas, do jogador de futebol que eu estou falando, da parte do homossexual, da parte do machismo, né? Eu, por ter aquela cultura da minha mãe e das minhas irmãs, eu tinha esse negócio assim, sabe? Essa coisa assim, que me defendeu dessa estrutura, provavelmente. Eu não sei se eu não tivesse essa cultura, essa educação, eu também poderia ser um pouco como eles. Então, me achar um Deus e poder achar que a mulher, qualquer menina que olhasse para mim tinha que sair comigo, entendeu? E posso abrir um parênteses? É a mesma pergunta, hein? Tá. Não tá valendo como terceiro. Não, tranquilo. E você não acha que o fato de muitos jovens ainda interromperem seus estudos, os dirigentes pegam garotos jovens e tudo, e não se responsabilizam pela continuidade da educação, você acha que isso não teria que mudar no futebol ou já está mudando? Eu não sei. Não. Não é só isso. Esse aí é um dos problemas mais graves que tem, mas tem um outro, que é o fator psicológico. Como você tem que ter um auxílio psicológico para o garoto desde a categoria de base, porque o maior problema deles perderem a noção do que eles podem fazer na vida é exatamente você sair de uma família muito humilde e de uma hora para outra você está jogando no Bayern de Munique, ganhando, sei lá, 5 milhões por mês, podendo comprar tudo o que você quer. E nesse pacote de você poder comprar tudo o que você quer, sem a estrutura da educação e psicológica, você acha que pode comprar qualquer coisa, inclusive mulher, inclusive o sexo, inclusive é isso. Não estou falando que pagam. Compra no seguinte, você vai ter que sair comigo porque eu sou tal fulano. Quem você pensa que é? Essas frases que eu já ouvi muitas vezes, até do meu lado, gente fazer, que eu sei que é dessa estrutura. Então os clubes no Brasil deveriam ter obrigação de dar o auxílio da educação para o garoto e o auxílio psicológico. O garoto tem que estar minimamente preparado para uma mudança de vida repentina. Na nossa época, minha lá atrás, a gente não saía do 0 para 5 mil. A gente saía do 0 para 4. Depois se jogava bem, você vai ganhar 8. Aí você ia jogando e você só ia para a Europa depois que você tivesse uma carreira no Brasil e tivesse jogado na seleção brasileira.
Então, quando você chegava na Europa, você já tinha uma estrutura emocional, psicológica, pelo que você já tinha vivido. A maioria dos garotos aqui hoje, eles saem sem ter nenhuma experiência de sucesso aqui. Eles vão ter a primeira experiência de sucesso lá e já ganhando um montão de dinheiro e já podendo comprar tudo. Isso não é culpa deles. Isso deve ser muito difícil para um garoto, né? Com 17 anos, 16 anos. Por exemplo, o Endrick, tá? Do Palmeiras, tem 17 anos. Ele foi já comprado pelo Real Madrid por milhões e milhões aí. É um ótimo jogador, é um fenômeno e tudo mais. E ele tem a família dele ao lado dele, super estruturado. Você vê as entrevistas dele, é completamente diferente da garotada da idade dele e diferente de jogadores que já estão na Europa há muito tempo. O garoto tem uma boa cabeça, uma ótima cabeça, porque tem essa estrutura psicológica, que não é do clube, provavelmente, mas é mais da parte familiar. Então, a responsabilidade dos clubes tinha que ser com a educação e com o lado psicológico. Porque a maioria, 80% desses jogadores, sai de uma comunidade mais carente, né? Que vê o talento como a grande solução da família. E a própria família deposita naquele garoto uma mudança de vida social. É muito pesado para um garoto de 14, 15 anos ter essa responsabilidade, cara. Total. Não é? Total, total. Então. Agora, vamos mudar de áreas, já que você é um rock and roll. Canta uma música aí pra gente. Não, isso. Cantar não dá. Qual é a música que você faz quando você tá no banheiro? Não. Tá no banheiro? Cantar é difícil. Eu não Como sou... assim? Você tá no banheiro. Esquece, esquece, não tem ninguém te assim, ouvindo. eu Vamos cantar, eu canto com você se eu souber. Não, posso falar assim, o que eu ouço? Eu ouço música o dia inteiro, tá? Eu tenho trilha musical na minha cabeça. Eu sou tão apaixonado pela música, a música é tão dentro de mim que eu tô aqui conversando com você, automaticamente, bem baixinho, tá tocando alguma música, que daqui, sei lá, um mês eu vou ouvir essa música, eu falo, puta, foi o dia que eu tava conversando com a Beth, eu vi essa música da minha cabeça. Eu sou desse jeito. Então eu tô num momento, realmente, eu tava até hoje de manhã, ouvindo, três estilos. Eu tô ouvindo muito Pink Floyd. Eu acho que eu tô num momento muito introspectivo. Eu tô num momento muito... sei lá, analisando as coisas que estão me acontecendo, sabe? Porque eu tô num momento de energia muito positiva. Tô começando o podcast, fui contratado por uma outra emissora de televisão, que é a Record, para comentar jogos depois de 25 anos na TV Globo e um ano e meio fora. Pink Floyd inspira, né? Recebi 2 premiações, então a energia está muito positiva, que isso me faz refletir, sabe? Eu fico um pouco assustado, porque eu sou acostumado a subir, cair. É uma coisa da intensidade. E eu tô na procura do ritmo, sabe? Daquele. Tudo bem, ninguém fica lá em cima o tempo todo, mas quando eu descer, desce só até a metade. Não precisa ser até o fundo do poço. Então eu tô nessa procura. Eu tô muito no Pink Floyd. Eu tô numa outra linha que eu também tô ouvindo bastante, que é a MPB dos anos 70 e 80, que é a minha geração. Muito Belchior, muito Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Amelinha, sabe? Buscando Edinardo. Por exemplo? Que música, por exemplo? Cara, Como o Diabo Gosta, do Belchior, eu tô ouvindo bastante. Táxi Lunar, do Geraldo Azevedo, eu amo, que era um hino também da nossa geração. Alceu, eu tô ouvindo o disco dele, Espelho Cristalino, um dos primeiros discos, lá do começo dos anos 70, que é maravilhoso. Ótimo, é rock and roll. Maravilhoso, eu ouço Alceu Valença e falo, Alceu, caramba, ele é um rock and roll do Nordeste, do estilo dele ali. Então eu tô ouvindo muito esse tipo de música. Sérgio Sampaio, sabe? Um cara já de Macalé, tô ouvindo bastante esse estilo. E a outra que eu comecei a ouvir, não sei, acho que você vai conhecer, que é uma cantora de rock blues lá do início do século passado, que é a Mama Thornton, Big Mama Thornton. Não conheço. Morreu há alguns anos atrás, mas ela é uma das primeiras roqueiras negras do Sul, né, que canta blues, e para quem gosta de Janis Joplin, que eu sou apaixonado. Eu adoro também, eu gosto também. Eu gosto. Aquela música Ball and Chain, que ela foi a música que ela explodiu no Festival do Monte Rei de 67, que é aquela imagem que mais marcante talvez da música no mundo, aquela interpretação de uma intensidade, de uma agressividade muito grande, é dessa mulher, que a Janis, antes de ser Janis, ela estava cantando no mesmo festival que ela, foi lá
no camarim da Big Mama Torta e falou, posso cantar essa música? Ela falou, aí a Big Mama Torta falou, pode cantar, eu nem gravei ainda, só cantei aí no show, pode gravar. E ela gravou e cantou antes de gravar nesse festival de Monte Rei, foi quando explodiu. Então, a música para mim é importante porque além de gostar da música, eu tenho muito conhecimento de história da música, eu sempre pesquisei, sempre comprei, eu tenho diversos livros, aqui tem um monte de músicos, de banda, de tudo. Então eu gosto de entender e de saber sobre o rock, sobre o blues, sobre a música, né? Então eu tô nessa pegada, mas cantar uma música assim, eu não tenho coragem, sabe? Eu tenho uma timidez muito grande. Você sabe que eu cantei 2 vezes no palco? Não, não sabia. E era o quê? Então, a primeira vez foi o seguinte, a gente teve um futebol na democracia. Os jogadores da democracia contra uns músicos num domingo de manhã. O Corinthians jogou sábado à noite lá em Rio Preto. Voltamos domingo de manhã. E é isso que ia ter um show político para a eleição de 82 no Corinthians. E jogamos e tal. Os 2 times no mesmo vestiário. Nós entramos, tava eu e o Gonzaguinha. Nós entramos assim, lotado de gente. Aí ficou eu e o Gonzaguinha ficamos batendo papo, tal. Sentamos num banco ali. Conversando. Na hora que nós abrimos o olho, não tinha mais ninguém no vestiário, só tava ele. Tomamos banho e fomos atravessar o clube até o outro lado, que ia ter um churrasco lá. E nós fomos conversando, paramos para tomar cerveja. Eu fiquei conversando com o Gonzaguinha. Ele era muito gente boa, eu conheci. Maravilhoso. E aí, eu fui levá-lo pro hotel que ele tinha show no Tuca, à noite. Beleza, levei, deixei ele lá, fui pra minha casa, tomei um banho, fui pro Corinthians e apresentei o primeiro convidado, que era o Fagner. Né? Apresentei o Fagner. Beleza, e fiquei lá no cantinho. Aí o pessoal da produção veio pra mim e falou assim, Casão, você precisa fazer um favor pra nós. Eu falei, tudo bem, qual é? Você precisa ir lá no Tuca, convencer o Gonzaguinha a vir no nosso show, porque ele não quer vir, porque ele tá com a cabeça de partido político, mas é pela democracia. Eu falei, gente, posso falar uma coisa pra vocês? Eu conheci o cara hoje de manhã. Cara, aí eles falaram assim, eu sei que você conheceu ele hoje, mas nós conhecemos ele muito bem. Ele não fala com ninguém, ele ficou o dia inteiro conversando com você, ele gostou de você. Beleza, fui lá no Tuca. Ô Gonzaga, pô, vamos lá, tal, não sei o quê. Aí ele falou, pô, Casão, mas eu não sou de partido, tal. Eu falei, Gonzaguinha, é o seguinte, esquece partido. É um show pela democracia, cara. Você é muito importante. Ele olhou pra mim e falou assim, você é convincente, hein, garoto? Eu vou com você, mas tem uma condição. Eu falei, fala, você vai ter que subir no palco e cantar uma música comigo. Eu falei, tudo bem, vamos lá, eu canto. Só pra levar ele embora. Cheguei lá, levei, tal, ele tava ali, aí ele cobrou. Vai subir aí. Aí eu chamei o Magrão não quis subir, chamei o Vladimir e o Pita, que eram dois, subimos e nós cantamos. Sacode a poeira, em balança, em balança, em balançar. Nós fizemos o back vocal pra ele. Poeira. Vamos lá. Em balança, em balança, em balançar. E o Gonzaguinha cantando. E a segunda vez... Você é afinado aí? Um pouquinho. Essa frasezinha sua. E a segunda vez foi o seguinte, eu fiquei muito próximo da Rita Lee, nos anos 80. E aí, ela me convidou pra ir num... Eu falei pra ela, me convidou pra ir no show dela, o Circo, no Ibirapuera, uma semana antes de ter a final do Campeonato Paulista. E eu falei pra ela, tudo bem, vou levar uma camisa pra você. Vou te dar uma camisa de presente. Ok. Fui eu, Magrão, Vladimir, Adilson Monteiro Alves, chegamos, sentamos num cantinho no Ibirapuera, tava lotado, né? E aí... O produtor veio assim, vocês ficam aí que depois vocês vão subir no palco, vai ser uma surpresa pra Rita, hein? Legal, beleza. Aí eu falei pros caras assim, e aí, meu, Magrão, você trouxe a camisa? Magrão falou, que camisa? Pô, a camisa que eu prometi pra Rita. E ninguém sabia de nada. Eu tinha prometido, mas eu não tinha falado pra eles. E eu não trouxe a camisa. Aí o Magrão viu um cara no meio do público com a camisa, dançando assim, o Magrão falou pra ele assim, olha lá, Biguê. Você não prometeu a camisa pra ela? Vai lá e pede pra aquele cara lá. Pensando que eu ia... Eu fui lá, pô, Casão, beleza. Você não arruma essa camisa pra mim? O cara falou, pô, Casão, você joga no Corinthians, você não tem a camisa. Eu falei, cara, eu prometi pra Rita e esqueci, cara. Porra, pra Rita, o cara tirou e deu a camisa pra mim. Sensacional. Nós subimos no palco, cantamos com ela Vota em Mim. E demos uma camisa para ela, tem essa imagem, claro, essa imagem que roda aí as redes sociais todinho. E nós cantamos com ela e eu dei a camisa. Foi a segunda 2 vezes só. Sensacional. 2 vezes, pouquinho aí. Que maravilha. Então são histórias legais, né? Muito legais. Agora tem um outro quadro. Outra coisa. Fala. E você falou que citou vários estilos musicais, mas é uma coisa que me deu curiosidade. E samba? Você não gosta de samba? Então, cara, eu nasci pertinho da Nenê da Vila Matilde, isso na Zona Leste. Eu vivi na Nenê.
Jogava futebol de salão à tarde, ia nos ensaios à noite, saí uma vez na Nenê, gosto muito de samba enredo, então gosto mesmo. Ficava na roda de samba, dentro do ônibus, tinha eu de rock and roll, mais uns dois, e a maioria gostava do samba, aquele samba. Eu tocava samba, cantava com os caras, tudo mais. Fui em show de cara do samba, fui ver Roberto Ribeiro, né? Na Rosas de Ouro, eu ia nesses lugares, eu curtia, mas a minha pegada mesmo é rock and roll. Engraçado, né? Eu sou muito do rock psicodélico dos anos 60, tá? Do rock and roll e do heavy metal. Mas, heavy metal também? Sim. O negócio é pesado. É aquele negócio, eu sou uma metamorfose ambulante. Às vezes eu tô Pink Floyd, às vezes eu tô AC/DC. Depende do momento. Agora tem e o signo teu? Meu signo é Áries. Maria. E o ascendente, você sabe? Tem que saber o ascendente, a lua, os planetas todos. Assim, mas eu acredito nos planetas e nas estrelas, sabe? Acredito bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. O outro quadro é o lado B. Tá. Então é o seguinte, vamos supor que a sua vida, Beth, seja um LP de vinil, que tem o lado A, que todo mundo conhece muito bem, gosta de ouvir o lado A do seu disco, mas tem o lado B, que também tem coisas bem legais, mas como o lado A é muito bom, as pessoas não ouvem tanto, né? Tem muitos discos assim, não tem? Tem uma pancada de disco que você ouve aquelas 3 do lado A, você fala, nossa, você só ouve aquilo. Aí depois de 10 anos você fala, deixa eu ver o lado B, é maravilhoso. Então, qual é o seu lado B? Nossa, isso é difícil, hein? Tem muitos. Também tem CD. Não, então, o lado B não é necessariamente ruim, não é necessariamente bom, mas... o lado A, o lado A é você, pessoa pública, não, né? O lado A é você atriz maravilhosa, você diretora, uma pessoa inteligente, conversa com tudo, posicionamento e tal. Sim, considero. O lado B é aquilo que as pessoas não sabem tanto de você. Eu sou uma pessoa muito caseira e casamenteira. Eu gosto de... É louco, as pessoas acham que eu sou, sei lá, do casamento aberto, moderno e super moderno. E sou, eu tenho um lado meu moderno, assim, de compreensão e etc. Mas eu tenho um lado muito pacato, que eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinha, o lugar que eu mais gosto da casa é cozinha. Eu gosto de prosear, e eu gosto de estar casada, e eu gosto de estar casada porque eu estou bem casada, né? Não é que eu gosto de estar casada. Se eu estivesse mal casada, eu não estaria gostando. Mas eu estou casada há 14 anos com o Gabriel Fernandes, que está aqui presente, inclusive. Sim. E como você pode ver, isso é um lado bem B, porque ele é bem mais jovem que eu. E eu gosto de farra, eu gosto de rir, dar muita risada, de falar merda, sabe? Que de legal. Falar, porque é isso que me relaxa, porque uma merda embasada nunca é tão ruim assim. Ué, legal ela pra sempre caramba, vai ter. Meu. E eu gosto de trabalhar à noite, um pouco nessa farra, sabe? Eu sou muito notívaga. É que daí que vem as coisas boas, as ideias boas. E quem trabalha comigo, não necessariamente são meus amigos, mas quem se torna amigo porque está trabalhando comigo, vem muito para essa pegada, assim, caseira, à noite. Chega uma hora que acabou o trabalho e a gente começa a trabalhar, mas de uma outra maneira, relaxado, falando fofoca, falando, sabe, sem compromisso, sem cobrança, sem... Eu gosto disso, eu gosto da prosa, eu gosto de ficar... Eu gosto muito o lado B. Bom, o lado A todo mundo sabe, que eu gosto de ler, sei lá... O seu lado A é isso que você é. Eu gosto, sei lá... O seu lado A é a entrevista quase inteira. O seu lado B é esse finalzinho aqui. Você tá falando que gosta de ficar casada, gosta de cozinhar, gosta de falar merda. Essas coisas. Porque às vezes a pessoa... Eu medito, eu sou uma pessoa que medita, eu acordo para meditar. Eu, sei lá, o que mais? Eu adoro falar merda, sabia? Eu também, Nossa, eu gosto pra caramba. Às vezes tem um grupo de amigos de infância que ali não sai nada de interessante, mas eu fico relaxado. É uma delícia, a gente ri, não tem censura. Tira uma onda, sempre tem alguém ali que dá pra você tirar uma onda. Exatamente. Porque eu tenho um grupo de amigos que nós estudamos desde criança mesmo. Tem diferença de idade, mas todos estudaram no mesmo colégio. Né? A Zona Leste de São Paulo é um bairro, mas parece uma cidadezinha do interior, sabe? Uhum. Então todo mundo se conhece. Então a gente sabe a intimidade de todos eles ali. Eu tô com 60, então você fica tirando uma onda dos caras, lembrando coisa de 50 anos atrás, sabe? Pô, você tomou um mó fora daquela mina. O cara, que mina? Pô, você não lembra dela? Porra, nem lembro mais. Você tá lembrando que eu tomei um fora, sabe? Eu gosto de...
a gente gosta de ficar tirando uma onda, assim. Uhum. E é bem gostoso. E não é uma imagem que você passa, é um lado B bem legal. Pois é, e é isso. E dentro desse lado B, eu já fiz coisas assim inacreditáveis, sabe? Por exemplo, uns casamentos. Eu já me casei que nem eu acredito. Já me casei com pessoas díspares, já namorei com pessoas, sabe, que vai, sei lá. Já namorei o Raí, né? Já te falei. E foi muito interessante. Eu sou muito amiga, continuo amiga do Raí, porque eu resolvi dirigir ele. Ele estava no final já, estava já no final da carreira dele, iria se aposentar e tudo, e eu achava que ele era muito bonzinho, que ele ficava com uma imagem eu sou bom, educado, sabe, não jogava futebol assim, não encostava em ninguém. Eu falei, você tem que, pá, sabe, se jogar, o que você vai perder? Você vai perder nada, futebol é isso, se joga. As pessoas... Suja a roupa, né? Aí, dá um carrinho, Raí. Eu lembro que as pessoas começaram a falar, ele está diferente, ele está mais agressivo. aí teve eu estava num teatro fazendo uma peça, aí imagina, eu nunca entendi nada de futebol, mas eu me achava naquela época assim, me entendia tudo, só do futebol, sabe? Comecei a saber o nome de umas pessoas, via jogos, palpitava, dava opinião, aquelas coisas, né? Quando eu sou um pouco zélico, sabe? Você começa a se envolver com uma coisa, você acaba se transformando um pouco naquilo. E aí eu estava fazendo uma peça e tudo, aí tinha jogo do São Paulo, aí eu saí. E aí, quanto foi? Porque Raí estava bem dirigido por mim, sabe? Quando foi o jogo? 2-0 para quem? Não, o Raí perdeu 2 pênaltis. Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Ele me culpa disso até hoje. Bom, Beth, eu amei conversar com você. Achei fantástico. Não foi mais do que eu esperava, porque eu já esperava um papo dessa forma. Mas foi muito mais rico, muito mais, sei lá, preencheu o meu espaço todo aqui, aquele negócio do prazer, sabe? Que a gente busca sempre. Eu acabo esse papo com você com um prazer bem alto. Poxa vida, não, eu vi isso de você mesmo, assim. Fiquei encantada. Fiquei encantada com tudo. Você é realmente surpreendente. Primeiro que a produção te liga para convidar para ver uma peça, porque o Gabriel ouviu falar que você gostava de teatro. Você disse sim. Aí, de repente, me convida para um papo, como se eu fosse alguém especial, e eu agora estou me sentindo muito especial. Não, você é uma pessoa especial. Você sabe que eu coloquei seu nome na lista. Falei assim, eu mandei mensagem pro grupo. Vamos convidar a Beth. Cara, aí surgiu o seu convite para ir no teatro. Incrível, então tinha que ser. Tinha que ser. E isso, você não sabe a alegria que você me dá, o prazer de poder falar de coisas tão preciosas para mim, e eu tenho certeza que dividir isso não só com pessoas ligadas ao teatro, mas o que o teatro realmente cura, e pode ser uma via de quem está procurando, quem está precisando, ou complementar alguma coisa, ou que está balançado. O teatro é uma via muito interessante de vida pulsante. E essa conversa foi, pegando uma coisa que nós conversamos, foi assim, nós falamos o que nós pensamos, né? Tudo que foi falado aqui foi o que nós pensamos na hora, porque eu nem segui o roteiro. Eu vi. O roteiro foi pro saco. Foi uma conversa mesmo, da sua fala saía o complemento dessa troca de ideia. Eu amei, cara, amei mesmo. Obrigado. Eu que amei. Obrigada a vocês todos. Que plateia linda que você tem. Obrigada, gente. Obrigada.